Antes de começarmos, um aviso. Se você não assistir a esse vídeo até o final, assim como a outros desse canal, estará perdendo a melhor parte, pois o mais gostoso a gente sempre deixa para o final. No dia 21 de março deste ano, o Supremo Tribunal Federal informou que Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho não apresentou defesa no prazo de 15 dias. Como é que ele poderia ter apresentado sua defesa se sequer foi notificado? Aliás, oficialmente, Paulo Figueiredo sequer sabe se era investigado, pois a Justiça brasileira nunca o comunicou de qualquer coisa. Em comunicado, o STF informou que o empresário e jornalista Paulo Figueiredo não apresentou defesa sobre a denúncia da tentativa de golpe de Estado que pretendia impedir a posse de Lula. Neto do general João Batista Figueiredo, último presidente do Brasil no período do regime militar, Paulo Figueiredo é acusado de organizar ações de desinformação. É um dos 34 denunciados pela PGR e não ofereceu resposta à acusação. Ele mora nos Estados Unidos e foi notificado da denúncia por edital. Talvez o STF tenha emitido o comunicado, pregado o edital na sua porta e ficado esperando que Figueiredo fosse informado dele por telepatia e viesse dos Estados Unidos a Brasília para ler seu conteúdo. O STF alegou que essa medida se dá quando a Justiça não consegue entrar em contato com a parte de um processo. Certifico que, até o dia 20 de março de 2025, não houve qualquer manifestação do requerido Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho em relação ao despacho de 26 de fevereiro de 2025, diz a certidão emitida pelo Supremo. Bem, pelo jeito, a telepatia do STF não está funcionando muito bem. Ou então funcionou. Mas só de birra, Figueiredo não quis se deslocar a Brasília para ter conhecimento da ação contra si. Contudo, essa notificação por edital não mantém sua legalidade e validade, especialmente considerando que Paulo Figueiredo reside nos Estados Unidos. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e as normas de cooperação internacional, como a Convenção de Haia sobre notificação ou citação no exterior de documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial, da qual o Brasil é signatário desde 2019, a notificação de um réu em outro país deveria seguir trâmites formais, como o envio de uma carta rogatória ao judiciário americano. Esse mecanismo, embora lento e burocrático, garantiria que a notificação respeitasse a soberania do país estrangeiro e os direitos processuais do acusado. A escolha por um edital, em vez desse procedimento, é interpretada como uma tentativa de contornar tais exigências por meios escusos, o que torna a notificação nula sob o ponto de vista técnico-jurídico. Muito estranho que os mais altos magistrados brasileiros, que precisam ter notável saber jurídico para poder ser indicado ao cargo pelo presidente da República, ainda não saibam disso? Quem sabe alguém pode enviar para eles uma cópia daquele tratado assinado pelo Brasil em 2019. É esperado que eles, pelo menos, saibam ler, né? Além disso, a denúncia da PGR contra Paulo Figueiredo refere-se à sua suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado relacionada aos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. Há muitos elementos que suscitam dúvidas sobre a plausibilidade dessa acusação. Paulo Figueiredo não ocupava nenhum cargo público na época. Não há evidências públicas de que tenha financiado qualquer atividade relacionada aos atos ou mesmo de que estivesse presente no Brasil durante os eventos. Ele reside nos Estados Unidos há anos e suas atividades conhecidas limitam-se a comentários políticos em programas de rádio, TV e redes sociais. A acusação de organizar ações de desinformação, portanto, é vaga e seca como o deserto do Atacama e totalmente desprovida de concretude, especialmente considerando que a liberdade de expressão, ainda que polêmica, é um direito efetiva e constitucionalmente protegido nos Estados Unidos, e no Brasil apenas constitucionalmente, pois efetivamente só o que o STF tem feito é persegui-la.
Segundo o STF, a falta de manifestação da defesa não trará prejuízos processuais para Paulo Figueiredo, mas ele se transformará em réu assim mesmo. O empresário era integrante de programas de rádio e TV exibidos pela emissora Jovem Pan e influenciador com grande capacidade de penetração no meio militar, pelo fato de ser neto do ex-presidente da República. No entanto, essa influência atribuída a ele é no mínimo questionável como base para uma acusação de tamanha gravidade, já que não há, até o momento, indícios claros de ações diretas ou coordenação concreta que o liguem aos eventos de 8 de janeiro. Uma simples análise crítica da denúncia aponta que a PGR e o STF estão ampliando o escopo da investigação para incluir figuras públicas opositoras ao governo atual, mesmo sem provas robustas, o que se constitui em uso político do judiciário. O julgamento da denúncia contra o neto de João Figueiredo ainda não foi marcado pelo Supremo, mas, com ou sem carta rogatória, com ou sem elementos ou indícios concretos de culpabilidade, com ou sem apresentação de defesa, Paulo Figueiredo terá a acusação contra si admitida pelo STF. Será julgado à revelia e certamente será condenado a, no mínimo, 17 anos de cadeia, prazo cabalístico determinado por Moraes para penalizar qualquer um que tenha algum relacionamento com o 8 de janeiro, mesmo que só tenha lido as notícias nos jornais no dia seguinte. Pelo sim ou pelo não, se você assistiu a esse vídeo até aqui, é recomendável que não comente com ninguém e, se questionado sobre esse fato, negue terminantemente. Vai que o STF fique sabendo, né? De minha parte, eu não teria 17 anos disponíveis para investir em férias na Patuda.